Buenos dias, diretamente para a TV Costa da Lagoa, Florianópolis, aqui da Zumbilândia, né? Que não consegue ser uma Meglândia, mas está em fase de transformação. E nós vamos tomar nossa espirulina logo de manhã, café de filho. E hoje eu tinha me proposto a começar a conversar mais sobre as minhas interações interdimensionais. Algumas interações que mudaram totalmente o propósito da minha vida. Na verdade, é um resgate, é um propósito e uma missão dada aos meus 9 anos de idade. E nisso se encontra muito essa questão da proteção às crianças, protegê-las dessas agendas que são contra a vida e contra a saúde. Por isso que eu tenho tido tanta coragem para falar de tantas coisas, porque me foi demonstrado que eu teria um alinhamento com alguns grupos que nada tem a ver com o propósito da agenda internacional e que, de certa forma, a pessoa indicada para fazer esse enfrentamento, essa pessoa indicada pelas estrelas seria a Jo. E que eu poderia fazer qualquer coisa nesse sentido, que existe um escritório na montanha, que existem muitas pessoas envolvidas nisso também e que automaticamente estariam alinhadas comigo, inclusive dentro das instituições, que são pessoas benevolentes, que são pessoas que declaradamente não podem atacar o sistema comunistinha do Brasil, mas podem usar as buenas leis para minimizar os danos, incluindo a família, os filhos, as obrigatoriedades, e que dentro de tudo isso não seriam tudo maravilhas, nunca são, nunca acontece como a gente gostaria, mas as maravilhas viriam como as maravilhas vieram. Porque tudo já está preparado, tudo já está desenhado. Sempre pessoas estiveram por construir o mundo que nos é negado. E a ponte de acesso de pessoas para esses meios é através de mim, ou por mim e para mim também. O acesso foi através de grupos, de alguns grupos, de vários grupos internacionais, inclusive. E nem todos estão a serviço do desserviço totalitário, que é um grupo muito pequeno, mas que trabalhou durante muitos anos para corroer o poder judicial e destruir, através dele e também de outras instituições e governantes, toda a nossa sociedade, normalizando Drogadilândia, Zumbilândia, esse envenenamento aéreo que eu tenho demonstrado, que ele acontece, entre outras patentes que não são exatamente para envenenamento, mas também são para potencializar a agricultura, mas que tudo está entrelaçado e mesclado, assim como temos demonstrado as situações reais ao nosso redor e quais foram as respostas dos órgãos moderadores, das instituições, da Justiça, principalmente da Promotoria Pública e Ministério Público. E não devemos perder o foco, porque estamos na capital Florianópolis, onde muitas licenças são compradas, muitas sentenças são compradas, onde existe advogado-chave de cadeia, vamos falar a palavra bonitinha, os assessor público, os assessor público, defensor público, eles estão aí, sabe?
para fazer qualquer um reverter a justiça em prol da injustiça e desses grupos que não valem nada e fazer com que pessoas buenas, pessoas que estão em propósito, estão alinhadas com o que precisa estar alinhado, sofram injustiças do tamanho da que estamos sofrendo. Não tenham sua paz, não tenham seu sossego. Nosso sossego foi removido, foi sequestrado por 5 anos ou mais por causa de uma sociedade decadente, de uma possuição territorial, que é uma invasão territorial que acontece aqui nas praias da Lagoa da Conceição, na costa da Lagoa, e que eles se sentem no direito de ser melhor que os outros, se sentem no direito positivo de atacar uma família do Oeste, usando putinha maconheira que supostamente é funcionária de RIC Record, foi mentir que era jornalista e forçou todo um ataque, era minha cliente, decidiu não ser, mas quer manter o perfil de sociedade decadente. Aí vem algumas pessoas e dizem, Meg, mas você não pode forçá-los a ser igual a você. Não, eu nem quero, eu só não quero que eles forcem os meus filhos a ser parte dessa sociedade decadente normalizada. E isso tem que ficar claro para que as pessoas não venham com essa que eu sou stalking na internet ou que eu sou a pessoa desamorosa, ou no caso racista, como tenho sido acusada, quanto exatamente a putinha maconheira que é racista contra mim, contra o que eu construí com as próprias mãos, que é um salão construído com as minhas mãos, puxando cimento, como todo mundo viu ontem, eu pintando meu próprio bote para trazer os clientes aqui para minha casa, já que na comunidade eu fui destroçada por essas pessoas, desse grupo político, inclusive do cara que pegou, sequestrou do Estado milhões de dinheiro de publicidade de vacinas, estou falando de publicidade, e nisso que essa RIC também está envolvida, também estão envolvidas as outras TVs lixo de Florianópolis. E a oportunidade que eu tive de falar sobre o assunto na SBT e que eu não quis, foi por causa desse alinhamento meu que eu tenho com os seres, com esses seres que conversam comigo e me explicam sobre a importância da gente manter a tranquilidade. Se eu tivesse corrido para essas TVs, em vez de construir um trabalho na internet, eu estaria me igualando a eles do sistema totalitário, estaria devendo favores para certas televisões, e o meu objetivo nunca foi esse. O meu objetivo sempre foi trabalhar sozinha, me alinhando com pessoas de boas intenções, para que a gente chegue realmente a enfrentar essas barreiras e objeções coletivas, essa coletividade tóxica que eu chamo, e reagir aos ataques. Claro, não custa barato, mas com certeza essas pessoas aí, denominadas vizinhas, que não são vizinhas, são monstros, são grupos políticos que também têm envolvimento com essas gangues aí da propaganda. Essas pessoas vão pagar tudo o que elas estão fazendo para mim, de modo direto ou indireto, porque elas não estão fazendo para a Meg, elas estão fazendo por um paciente debilitado, elas estão fazendo por uma pessoa que o sistema já consumiu, como eu expliquei nos vídeos anteriores, já consumiu as propriedades pessoais dele através de tratamentos abusivos, consumiu parte da nossa rotina, da minhas empresas, da nossa infância, no caso dos nossos filhos com a gente, para vir para um sistema que nada tem a ver com saúde. E eu volto a dizer, eu sou a pessoa indicada por os cielos para estar aqui falando disso, porque eu falo da nossa história, eu falo com uma convicção de uma vivência
expondo coisas que normalmente as pessoas não têm condição de expor, e durante a noite dessa noite fui orientada, inclusive, a começar a expor, depois do que fizeram com meu pai, começar a expor o que aconteceu com a minha saúde depois desse enfrentamento a toda essa roda de saúde que não funciona, a recidiva violenta, a recuperação das células do Renato, do corpo dele, o enfrentamento a outras crises que, segundo a medicina ortodoxa, seriam fatais. E como enfrentamos essas novas crises para poder desbancar totalmente o modus operandi da leucemia, que tem levado vidas de criança, enquanto que maioria dos tratamentos que pode conter uma infecção como aquela que o meu pai enfrentou, segundo o que está no óbito dele, as coisas não são dadas. Não são dadas. É soro, é soro, é soro. Que soro que é esse? Pô, tá, o que tem no soro? Tem tudo aquilo que também tem no experimento, nas sessões da H1N1, que foi o que gerou a leucemia. Então, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? A certeza de todo médico ortodoxo do sistema é que isso vai vir à tona no corpo dele e de todos que seguem usando essas medicinas, que de certo modo também estamos sendo atacados pela alimentação e pelos cielos, né, os cielos tóxicos, e eles têm a certeza que eles têm um comércio ilimitado, e nós temos que ter a certeza que temos capacidade para enfrentar isso e sair disso através de tudo que nos foi disponibilizado, como eu demonstrei o nosso querido ouro coloidal, né? Prata coloidal, o azulzinho de metileno, que começou a ser negado no ano que eu nasci, que era colocado na boquinha das crianças, por isso que eu venho aqui, coloco a espirulina na boca, fico verdinha. Isso tudo são objetivos que a gente tem, são missões que a gente tem de conscientização das pessoas, e que se ficarmos o tempo todo encolhidos na defensiva, com medo de um poder judiciário corrompido e lambão, não faremos nada. Veja o que estão fazendo comigo, como eu tenho demonstrado para vocês aí. As pastinhas de todas as denúncias da família, que a família fez contra a sociedade decadente, nada foi nem sequer para uma audiência, o que prova que o conluio das propagandas dos experimentos também está infiltrado nas delegacias e no poder universitário, que deu prioridades para pessoas que dão vantagens para esses funcionários, essas pessoas que não conseguem fazer as moderações. Aí eu vim aqui, dei vários carteiraços com vídeos, e eu não sou orientada a fazer isso, coisas da minha cabeça, para ser tratada como uma louca problemática por um canal de TV que deu atenção para uma putinha maconheira que sequer sabe um dedinho da minha história. E a minha história é uma história que pode ajudar muitas pessoas. Do contrário de uma putinha maconheira querer transformar o meu filho no ladrão. E aí você consegue perceber o nível da agenda totalitária? A que nível que as pessoas são quando elas têm que se beneficiar de uma situação, de um espancamento? Espancamento da Meg aconteceu por quê? Porque ela foi há 5 anos jurada que ia ser espancada pelo grupo partidário até a morte. As autoridades não tomaram nenhuma medida, o que promete que essas leis de mulheres nunca serviram para nada. Os conluios começaram a usar essa entrada, esse caminho da morte aqui, da frente da minha casa, para intensificar os ataques contra a família.
tiraram totalmente o sossego do Renato, o meu sossego para cuidar do tratamento dele. E isso tudo tem um objetivo político ligado a essas coisinhas maravilhosas que estavam em questão nesses momentos do início de pandemia, depois chegou esse experimento, e a gente foi sempre se posicionando da maneira que a gente foi orientado, né, pelo cometa que vinha lá no meu teto de vidro fazer a sinalização. Que sinalização, Meg? Não se posiciona a favor disso, porque isso é a morte. Era o aviso viria de los cielos. É assim que funciona o mundo, para quem não sabe. E isso não é loucura. Loucura é o que os oficialistas fazem com todo mundo. Ou por que as pessoas procuram religião? Porque elas precisam de sinais e não têm competência para conseguir esses sinais através de si mesmas e vão para as religiões? Diferente delas, eu consigo os meus sinais sem as religiões. Porque nas religiões nós temos vários conluios políticos interligados com tudo que não presta. E assim como religiões podem tentar recuperar algumas pessoas, elas estão atacando as próprias pessoas que elas deviam estar salvando através dessas coisas que elas se alinham com grupos políticos. Então é difícil você buscar uma linha do meio. E de certa maneira eu estive condicionada a esse pH 7, de 5 a 7, por muitos anos. Tanto na minha profissão, na minha performance de tratamento facial, corporal, capilar, mesmo nesses 5 anos sem atuação na área, mas na área da saúde sim, e com tantas outras coisas, como a educação dos meus próprios filhos. E diante de todos esses ataques que a gente vem sofrendo e que a gente vê que eles são do conluio político, eles são manejados, eles são construídos, e não é por uma única pessoa, são por várias pessoas, e gente de um potencial assim hidrogenônico que a gente nem tem como saber, porque são muitas pessoas que se sentem atacadas por a gente estar protegendo a nossa família e a família de vocês, que vai ver isso daqui, vai ver essa conversa por me conhecer ou por não me conhecer, mas vai assimilar que o que eu estou falando em tantos vídeos, mais de 900 vídeos, tem a ver com o que você viveu com a sua mãe, com a sua irmã, com os seus sobrinhos, com a sua vida, com o processo lá do tratamento que era para tratar da mente, mas não tratou a mente, gerou ainda um problema daquela palavrinha mágica que vai inflamar toda a sua cabeça. Eu vou falar de outra maneira porque eu estou informada aqui, né, pelo psicofonia aqui, que não pode falar a palavra, ser mais censurada aí nessas plataformas de YouTube. Se estou condicionada a continuar mostrando a nossa história, o desenrolar dela, como que as autoridades podem demonstrar que elas têm condição de melhorar um pouquinho o manejo institucional de Florianópolis e também o condicionamento que eles estão dando para essa e outras situações, porque eu vejo reclamação das minhas alunas desde que eu cheguei aqui, que instituições infantis não funcionam a favor de criança. Olha o que é isso. Então, se eu estou denunciando um sequestro legalizado, certamente é porque temos um sequestro legalizado em curso, usando um tal conselho tutelar, que na minha concepção CAPS e conselho tutelar devem ser fechados para sempre. Fechados para sempre. Quem pode fechar isso? As pessoas lesadas. Se o Poder Judicial está totalmente corrompido, pessoas lesadas acessando o Poder Judicial e forçando aqueles juízes do direito positivo, aquelas vadias judiciárias que advogam para tudo que não presta, a ver o lado das pessoas lesadas, a gente pode fechar esses antros e que esses antros sejam remodelados para funcionar como sempre tinham que ter funcionado. Como que funciona uma recuperação de alcoólatras lá na minha cidade?
Sim, minha mãe participou da recuperação de um dos maiores empresários daquela cidade, que até hoje consegue ter uma vida sana e saudável. Beleza, esse é o objetivo daquela instituição. E a instituição Conselho Tutelar, diante de todas essas crianças desses maconheiros jogadas por aí no meio das drogas, não tem trabalho suficiente para fazer, para estar correndo atrás de criança de família arquitetos que tem uma modelagem, implacável na alimentação, implacável na saúde, e estão fazendo essa perseguição toda para calar minha voz? Porque sabe que eu sou aquela pessoa marcada? Tiraram meu direito a voto por quê? Tiraram. Foram lá, não, vamos condenar, não vai votar. Não precisam se preocupar com tirar o meu direito a ter arma. Eu não me importo com isso. Eu não preciso de direito para votar, de direito para ter arma, para mim poder me defender de vocês, não, seus canalha, seus canalha. Eu tenho poder hidrogenônico de dentro do meu ser. Eu conheço a escala do pH. Eu conheço exatamente como vocês funcionam. E eu não vou desistir do que eu estou fazendo aqui por nada, porque existe compromisso no que eu estou fazendo aqui. Não é uma brincadeira de deixar videozinho para os meus filhos no futuro. Como diz as vadias que vieram aqui colocar comentários ainda, que tudo que eu estou dizendo é uma mentira. É claro, na visão comunista é uma mentira, porque elas querem manter aquela linha torta delas de construir tudo que não presta. Agora, numa visão diferenciada, qualquer pessoa que está sofrendo como eu estou, os ataques judiciários, ou ataques institucionais, ou ataques de comunidade decadente, vai perceber que tudo que eu estou alinhando é exatamente o que precisa ser feito. E para isso eu não preciso direito de voto, quero deixar isso selado aqui no ordenador, não preciso direito a armas, porque a maior arma que nós temos nesse momento não é nem a palavra. A palavra é uma delas. A maior arma que nós temos é o exemplo. É o exemplo. Assim como eu vou contar algumas histórias das minhas interações aí, é como eu conto para os meus filhos, é como eu conto para eles sobre a minha vida. Aí a gente senta e conversa e eu explico para os meus filhos. Mamãe viveu o suficiente, mamãe viveu bastante, agora a mamãe vive para cuidar vocês. Para trazer para vocês para um alinhamento, para que vocês não sejam essa decadência moral, para que vocês consigam, a partir de vocês, construir o que vocês quiserem, com liberdade legítima, como a que eu promovi por mim mesma e minha própria vida. Isso não significa que eu fiz tudo certinho na vida, mas significa que hoje, aos 40 anos, estou tranquila para lidar com situações de comoções sociais que sempre tentaram usar a minha própria história contra mim. O pior defeito da sociedade decadente é exatamente essa, quando elas querem distorcer uma coisa boa e fazer dessa coisa boa uma coisa ruim. Isso é típico desse comunismo implantado. É legítimo deles. Nós também recebemos esse treinamento nas escolas. Eu e o Renato muito mais. Então, quando a gente vai se desfazendo desse emaranhado, a gente tem nossas dificuldades, porque foi impregnado na tenra infância nas nossas cabeças. E é isso que nós não queremos que seja impregnado na tenra infância do Mateus, porque do Sérgio já foi. A dificuldade do Sérgio é triplamente qualificada de se livrar dessas coisas que vieram por meio das escolas e, em parte, por meio dos próprios pais que ficavam divididos entre o que eles foram orientados por suas famílias e o que a escola orientou. E isso é a politicagem barata que ocorreu dentro das escolas, sim, queiram entender ou não queiram entender, e que está se intensificando
como diz o Mateuzinho, com essas bandeiras que querem meter dentro das escolas, que nada tem a ver com ensino. Enquanto deixam de dar uma educação financeira de qualidade, estão metendo essas coisas aí, porque não querem ninguém saindo do rolo. Meus filhos passaram pela maior e melhor educação financeira do planeta nos últimos 4 anos. E isso garante para eles o quê, Meg? Vida plena, sossegada, sem ter que ficar correndo atrás das coisas que as pessoas a vida inteira correram. É mole o que mais? Quer conversar comigo? Quer ouvir meus vídeos? Quer seguir me vendo aqui contando experiência? Segue aí, aplica no botãozinho, inscreve-se. Inscreve-se, todo dia vai lá ver o que eu estou dizendo. Foi assim que eu me construí, vendo o que o meu professor fazia todos os dias, sobre que notícias ele disseminava. Eu não gosto muito de ficar disseminando notícias sobre guerras, notícias sobre outros países. Eu tenho acesso à informação, mas não gosto disso. Gosto de disseminar experiência, fazer comparações com o que a gente está vivendo, com o nosso estilo de vida saudável, com o nosso lifestyle. Lifestyle, você não precisa ter grana para ter lifestyle. Você só precisa estar no paraíso, no meio do monte de zumbi, que nunca vai faltar história para você contar. Por isso que eu fiquei em Zumbilândia, para contar história. Então vem para a vida, queridos. Todos estamos enfrentando mazelas sociais autoimpostas, de alguma maneira, porque somos condicionados a uma sociedade putrefata, inconsciente, demente, delinquente. E criar consciência no meio de tudo isso é uma questão de conduta. É uma questão que desabrocha desde a gente. É um comunicado. A vida é muito mais simples do que parece. E hoje o meu objetivo não era gravar uns 29 minutos aqui, era gravar muito menos, era focar nessas questões ácidas que as pessoas estão muito chateadas porque eu estou falando da corrupção institucional e cada dia mais aparecendo instituições com corrupção, né? Que não dão bola para cuidar da natureza, mas são as instituições que cuidam da natureza, dessa natureza que devia estar sendo preservada, mas cada dia mais tem rancho na beira da praia, com pia, com banheiro, gente dormindo ali, se acampando nas beiras da Lagoa da Conceição, que gera uma intoxicação da água, porque imagina para onde vai, a pessoa vai lavar a louça da sua cozinha e vai botar onde? Dentro da Lagoa da Conceição? E não tem mais órgãos para fiscalizar isso. Parece que Santa Catarina botou à venda. Eu não sei por que política, quem é que está coordenando tudo isso, mas tem a ver com o Tarugom. Com certeza tem a ver com o Tarugom. Não é natural o que está acontecendo. O que aconteceu com a polícia aqui na frente da minha casa não é natural, não é possível que estamos num desnível, num estado de exceção desse tamanho, a polícia sem autonomia para pegar bandido e tendo que levar a família toda para dar explicação para o poderoso chefinho que coordena toda a treta e a mutreta da Polícia Civil, porque daí a militar joga para civil, que joga para o judiciário, que não acontece nada com quem deveria acontecer. Será que precisamos fazer um cursinho lá em El Salvador com o Bukele? Creio que sim, e parar de fazer propaganda no Instagram que Santa Catarina é bonitinha. Beijinho, beijinho e pau, pau.